Epístola de Barnabé, capítulo 7. O jejum e o bode expiatório. Compreendei, portanto, filhos da alegria, que o bom Senhor nos revelou tudo de antemão, para que saibamos a quem constantemente celebrar com ação de graças. Se o Filho de Deus, que é Senhor e julgará os vivos e os mortos, sofreu para nos dar a vida por meio de seus ferimentos, acreditamos que o Filho de Deus não podia sofrer, a não ser por causa de nós. Além disso, já crucificado, deram-lhe a beber vinagre e fel. Escutai como os sacerdotes do templo se expressaram sobre isso. O mandamento escrito dizia: quem não jejuar no dia do jejum será condenado à morte. O Senhor deu esse mandamento porque também ele devia oferecer a si próprio pelos nossos pecados, como receptáculo do Espírito, em sacrifício, a fim de que fosse cumprida a prefiguração manifestada em Isaque, oferecido sobre o altar. O que diz ele por meio do profeta? Que comam, durante o jejum, do bode oferecido por todos os pecados. Notai bem, e que todos os sacerdotes, e somente eles, comam as vísceras não lavadas com vinagre. Por que isso? Porque vós me fareis beber fel com vinagre, a mim que ofereci minha carne pelos pecados do meu novo povo. Somente vós comereis, enquanto o povo jejuará e se flagelará com pano de saco e cinza. Isso era para mostrar que ele deveria sofrer na mão deles. Como ele ordenou, prestai atenção. Tomai 2 bodes bonitos e iguais e oferecei-os em sacrifício, que o sacerdote tome o primeiro como holocausto pelos pecados. E o que farão com o outro? Ele diz: o outro é maldito. Notai como a figura de Jesus é manifestada. Cuspi todos nele, transpassai-o, coroai sua cabeça com lã escarlate, e desse modo seja expulso para o deserto. Feito isso, aquele que leva o bode o conduz ao deserto, tira-lhe a lã e a coloca sobre um arbusto chamado sarça, cujos frutos costumamos comer quando nos encontramos no campo. Somente os frutos da sarça são doces. O que significa isso? Prestai atenção. O primeiro bode sobre o altar, o outro é maldito. Justamente o maldito é que é coroado. É que eles o verão, naquele dia, trazendo sobre sua carne o manto escarlate, e dirão: não é este que outrora crucificamos, depois de o ter desprezado, transpassado e cuspido? Na verdade era este que então se dizia Filho de Deus. Qual a sua semelhança com aquele? São bodes semelhantes, belos, iguais, para que quando o virem então vir, fiquem espantados com a semelhança do bode. Eis, portanto, a figura de Jesus que devia sofrer. E por que se coloca a lã no meio dos espinhos? É uma figura de Jesus proposta para a igreja, porque os espinhos são terríveis. Aquele que quer pegar a lã escarlate deve sofrer muito e deve apossar-se dela através da dor. Ele diz: dessa forma, aqueles que desejarem ver-me e alcançar meu reino devem passar por tribulações e sofrimentos para se apossar de mim. Explicação teológica. O mistério do bode expiatório. Ao analisar o ritual do dia da expiação, Yom Kippur, o autor de Barnabé revela que as leis de Moisés não eram apenas ritos antigos, mas um mapa profético, desenhado para identificar o Messias no momento de sua dor. Uma tipologia dos 2 bodes, humilhação e glória. O autor utiliza o ritual de Levítico 16 para demonstrar a natureza dual da missão de Cristo. Ele foca na semelhança entre os bodes para destacar um ponto escatológico sobre o fim dos tempos. O primeiro bode, sacrifício, representa a oferta de Jesus no altar da cruz pelo perdão dos pecados. O segundo bode, maldito ou expiatório, representa Jesus carregando a maldição e o desprezo. O fato de serem iguais serve para que, na segunda vinda, aqueles que o crucificaram fiquem espantados ao reconhecerem que o Rei em glória é o mesmo que eles cuspiram e transpassaram. O cálice de fel e o jejum dos sacerdotes.
Barnabé faz uma conexão direta entre o ritual e a paixão. Enquanto o povo jejua, os sacerdotes comem as vísceras com vinagre. Para o autor, isso prefigura um momento em que a liderança religiosa de Israel ofereceria vinagre e fel a Jesus. A substituição. Jesus se torna um receptáculo do Espírito que se oferece como verdadeiro Isaque, cumprindo a promessa feita a Abraão. A lã escarlata e a coroa de espinhos. Um dos pontos mais originais desta epístola é a interpretação da lã colocada sobre a sarça, espinheiro. O manto escarlate simboliza tanto o pecado que ele carrega, quanto a realeza, o manto púrpura, colocado pelos soldados. A sarça de espinhos. O acesso à lã, o reino de Deus, só é possível através da dor. O autor ensina que a igreja não pode possuir a Cristo sem compartilhar de suas tribulações. É a teologia da cruz antes da coroa. O método interpretativo. A lente alegórica. Teologicamente, o texto é um exercício de cristocentrismo radical. O autor acredita que 1. O Antigo Testamento só faz sentido quando lido através de Cristo. 2. O sofrimento não foi um acidente, mas um requisito legal profético para a salvação do novo povo. Para Barnabé, o ritual do bode expiatório é um aviso histórico e futuro. Ele serviu para identificar o Messias em sua primeira vinda, no sofrimento, e servirá para confrontar o mundo em sua segunda vinda, no julgamento, provando que o maldito e o Salvador são a mesma pessoa. Não perca o próximo vídeo. Vamos entrar desta vez no capítulo 8 da Epístola de Barnabé. Venha descobrir mais sobre os ensinamentos valiosos e como eles podem transformar sua vida. Junte-se a nós nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar de fora.